Glória a Deus. Amém, igreja? Agora chegou a melhor hora, a hora da palavra. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Estenda tuas mãos para cá, sem ira, sem contenda. Já sabemos que o servo do Senhor está debaixo das potentes mãos do Senhor, né? Mas que nessa noite ele venha ser vaso para a minha vida, para a tua vida. Amém? Amém, igreja? Amém? Cadê as crianças? Eu quero todo mundo sentadinho, bonitinho. Arruma um lugarzinho aí. Vamos todos ouvir a palavra. Amém? Vamos orar, igreja? Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, eu venho orar, Senhor Jesus amado, pela vida do presbítero Rubens. Senhor, ele está incumbido de trazer a tua palavra. Pai, enquanto ele estiver ministrando, guarda a esposa, guarda o filho, guarda a casa, guarda o emprego, Senhor Jesus amado. Pai, que nessa noite ele venha ser boca de Deus para falar com os teus servos. É o que nós te pedimos nessa noite. E a igreja diz: amém. E a igreja diz: amém. Receba o servo do Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a vossa Bíblia em João capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Glória a Deus, aleluia. Amém. João 3. Glória a Deus, aleluia. Jesus está na casa, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Amém. Só confirmando o que a irmã Araia estava falando, né? Que a gente tem que dividir, né? A nossa família com a igreja, né? Porque se ficar só a igreja, né? Dá até divórcio, irmão. Dá até divórcio, porque dependendo da mulher ou do marido, entendeu? Eles ficam doidos dentro de casa, entendeu? Infelizmente o inimigo entra, né? Ainda mais quem está fazendo a obra, entendeu? Então eu falei, isso dá até divórcio, gente. Tem que dividir. Tem que dividir, ó. Não dá para ficar todo dia na igreja, também não dá para ficar todo dia em casa, né? Então você tem que equilibrar. Entendeu? É isso que eu quis dizer, entendeu? Foi o que ela está só confirmando o que ela estava falando. Ela está certa. Amém, irmãos? Vamos, João 3, amém? Vou começar no versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos dar uma meditada nessa passagem a respeito de Nicodemos, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. Disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus lhe respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Por enquanto só até aqui, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né, irmão? Aqui a respeito, né, de um fariseu, né, conhecido como Nicodemos, né? Nicodemos, o que vai me chamar a atenção a respeito de Nicodemos, que Nicodemos ele era observador, entendeu? Ele estava observando Jesus, ele estava acompanhando Jesus, o que ele fazia, né? E ele percebeu que o que Jesus estava fazendo
só vinha através do Senhor, só vinha através de Deus. E ali ele foi ter um encontro ali com Jesus, ali na madrugada. E ele chega para Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, né? Perguntando para Jesus, né? E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele, né? Só que Jesus ele vai responder: na verdade, você vai ter que nascer de novo, Nicodemos, porque você está na carne, entendeu? Você, infelizmente, você precisa nascer do Espírito, porque Jesus vai falar para ele, né, que tinha que nascer de novo. Nascer como? Nascer do Espírito, né? Morrer para o mundo e nascer para Cristo, entendeu? E ali Nicodemos, ali sem perceber, né, sem ter um entendimento espiritual, né, vai falar, né, não, mas será que eu vou ter, depois de velho, eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe? Entendeu? Será que eu vou ter que encaixar lá de volta e vou ter que vir e vou ter que nascer de novo? Sendo que a mãe dele já poderia ter até morrido, dependendo da idade dele. Não tem como isso acontecer, né? E Jesus ele vai explicar para ele. Jesus ele vai estar dizendo, né? E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo que Nicodemos ele tinha que nascer do Espírito. Se preocupa não, gente, essa aqui é de casa, sabe? Essa daqui não tem jeito não. Ela já sabe até o caminho da igreja, sabe? Ela vem sozinha. O outro está ali fora ali, o outro também é a mesma coisa, sabe? Isso é um talento que Deus me deu, sabe, irmão? Estava pensando ali, que talento é esse que o Senhor me deu? Mas fazer o quê, né? É assim mesmo. E Jesus ele está dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Entendeu? Jesus ele quer dizer o quê? Tem muitos cristãos que estão dentro da igreja que ele ainda está na carne, que ele ainda não nasceu do Espírito, que ele ainda está observador, ele ainda está vendo as coisas naturais, as coisas desse mundo. E Jesus está falando o quê? Das coisas espirituais, das coisas que acontecem do outro lado, entendeu? Do outro mundo. Jesus está dizendo isso: você tem que nascer do Espírito, você tem que abrir os teus olhos espirituais, você tem que entender que você tem que renunciar, porque as coisas da carne, infelizmente, é da carne, não é do outro mundo. Então tem que nascer de novo. E Jesus ele vai estar falando, né? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Todo aquele que é nascido do Espírito, entendeu? É nascer do Espírito, irmão. E Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus lhe respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Tem muita gente, irmão, que é doutor, que é estudado, entendeu? Que é bem sucedido na vida, que é próximo, entendeu? Que é bem abençoado, mas não entende que para entrar no reino do céu tem que nascer de novo, tem que... Oi, Jesus, glória a Deus, aleluia, tem que nascer de novo, entendeu? Eu estou até doando esse branquinho aí, quem quiser, glória a Deus, aleluia, tem que nascer de novo, é o que Jesus está falando, porque não adianta, irmão, você ter uma vida boa, você ser bem sucedido, você ser bem abençoado nessa terra, você ter do bom e do melhor aqui nesse planeta, entendeu? Você ganhar muito dinheiro, mas só que para entrar no reino do céu, tem que nascer de novo, entendeu? Você tem que ser abençoado, entendeu? Você tem que renunciar às coisas da carne, porque as coisas da carne, infelizmente, elas continuam aqui. Vou comprar umas correntes, tá? Glória a Deus, aleluia. E vos falei dessas coisas terrestres. Não credes como os crerei em vós falar das celestiais.
Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa o Filho do Homem que seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele vai continuar a conversa falando com Nicodemos, né? Que era necessário o Senhor levantar o filho do homem, levantar Jesus, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele venha ter o que? Vida eterna. Aí tem aquele versículo que a gente fala muito, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para que a gente venha ter salvação. Entendeu? Salvação. E para que a gente não venha perecer. Porque Jesus ele não veio condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo. Para que a gente fosse salvo através de Jesus. Através do Filho dele. Foi por isso que ele nos amou. Entendeu? Foi por isso. E Jesus ele está continuando a conversa com Nicodemos. Quem crê, ele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Entendeu? Nicodemos ele viu isso aí. Ele estava observando que Jesus ele tinha o quê? A salvação. E Jesus era o Filho de Deus. Porque tudo que Jesus fazia naquela época só poderia ser feito através de Jesus. Só através dele, irmão. Entendeu? Só através de Deus. Só assim, entendeu? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Daí o motivo de muita gente não querer o Senhor Jesus. Porque para você levantar a mão e aceitar Jesus aqui hoje, aqui na frente, você tem que renunciar ao pecado. Você tem que largar as trevas. Mas infelizmente o homem ele ama mais as trevas do que a luz. Você pode dar uma volta aqui, ó. Você pode dar uma volta de 1 quilômetro. O que você vai ver de pessoas se drogando, bebendo, se prostituindo, fazendo coisas erradas, é porque elas amam mais isso aí. Entendeu? Você pode ver, porque o homem, ele amou mais as trevas do que a luz. Jesus, ele é o quê? Ele é luz. É por isso que o homem, ele não vem para Cristo. Porque se ele vier para Jesus, agora nesse exato momento, ele vai ter que largar a bebedeira. Ele vai ter que largar a amante. Ele vai ter que largar a mentira, a prostituição, o tráfico. Ele vai ter que largar o vício, entendeu? Para ele aceitar Jesus. Ele tem que abandonar e vir para a luz. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque a partir do momento que você vem para Jesus, você tem que deixar aquilo que você fazia de errado. Hoje eu deixei o quê? Eu deixei a droga. Eu deixei o vício para trás, entendeu? Porque na época que eu era viciado na pedra, na época que eu era dominado pelas trevas, eu deixei. Porque as trevas, elas queriam que eu ficasse ali, aprisionado ali, usando aquela pedra, ali na escuridão. Porque as trevas, quando você vem para a luz, ela se aborrece. Ela não suporta ver uma pessoa se libertar. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Então, você tem que vir para a luz. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Entendeu? A partir do momento que você vem para a luz,
as suas obras elas começam a aparecer. Deus começa a mostrar, entendeu? O que você tem de bom na sua vida, entendeu? Você começa a amar o próximo, você começa a querer, entendeu? A buscar aquele que está caído, aquele no caso, como eu sou ex-noiado, ex-viciado na droga, o que Deus me faz? Eu me usa hoje. Qual é a obra que o Senhor está me usando? É a obra de evangelizar drogados, entendeu? Justamente o que eu vivia. E hoje Jesus ele me usa nessa obra, entendeu? Porque para estar evangelizando justamente as pessoas que estavam no mesmo vício que eu, entendeu? Então você começa a amar o próximo, você começa a olhar as pessoas que estão vivendo na mesma situação. Glória a Deus, aleluia. E Nicodemos, ele queria saber, entendeu? Por que Jesus fazia aqueles sinais, como é que ele fazia. Nicodemos, ele chegou na curiosidade, irmão. Tem muita gente que entra na igreja para saber o que está acontecendo aqui dentro e acaba ficando, e acaba se convertendo, e acaba vendo que aqui tem luz, vendo que Jesus está aqui, e ele acaba aceitando. Nicodemos, ele era um fariseu, entendeu? Ele teve que ir de madrugada. Ele teve que ir depois das 3 horas da manhã, porque como ele era fariseu, e justamente os fariseus que queriam matar Jesus, então ele foi na calada da noite para conversar com Jesus ali. E Jesus, ele viu que Nicodemos tinha que nascer. Olha, você tem que nascer de novo para entrar no reino do céu. Porque se você não nascer, Nicodemos, se você ter só o entendimento natural, o entendimento da carne, porque tu é o mestre, você conhece todas as leis, você é inteligente, você é estudado, mas só que você não entende a palavra, você não entende o mundo espiritual, porque Jesus ele vai falar, se você já não está entendendo as coisas da carne, entendeu? Imagina o mundo espiritual, como Jesus abrir teus olhos espirituais e mostrar o que o diabo ele faz na vida do ser humano, o que o diabo ele faz dentro de um lar, dentro de uma casa. Porque o inimigo, quando ele entra para destruir, entendeu? Se você vê o que Satanás está fazendo na vida do ser humano, entendeu? No mundo espiritual, é isso que Jesus está falando, para você abrir os teus olhos espirituais, para você nascer de novo, entendeu? Porque como o vento, né, ele vai falar a respeito do vento, né? O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, entendeu? O que é nascido do Espírito, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele só sabe que o Espírito do Senhor chegou, foi tocado, entendeu? Assim é o vento você só escuta o barulho dele, você só percebe ele ali quando ele está passando, mas você não vê ele e nem sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem, entendeu? Assim é aquele que é nascido do Espírito. A mudança ela chega de repente. De repente Deus toca no teu coração, quando você menos espera, você já está dando glória, já está sendo tomado pelo Espírito Santo. Daqui a pouco você está começando a limpar a igreja, daqui a pouco você está evangelizando, quando menos espera você está no meio da obra, você está se envolvendo com as coisas de Deus, entendeu? É assim que acontece nas nossas vidas, entendeu? É o Espírito Santo do Senhor que toca na gente, a gente não sabe. E Nicodemos, é interessante, né? Porque Nicodemos, ele foi de curiosidade, irmão. Ele foi de madrugada, porque ele via o que Jesus estava fazendo. Ele deve ter visto Jesus curar o cego de Jericó. Ele deve ter visto também Jesus curar aquela mulher do fluxo de sangue. E aí ele despertou. Eu falei, não, o que ele está fazendo ali só pode ser através de Deus. É só Deus para fazer aquilo ali. O homem ele não faz. O homem carnal não tem poder de fazer nada nas nossas vidas, mas Deus tem. Deus tem o poder de nos libertar, entendeu? De abençoar. Igual o testemunho do irmão aqui, ó, que ele contou aqui. Isso é Deus, gente. É só Deus que faz esses milagres aí. A gente não podemos fazer nada. O que a gente pode fazer é orar.
É orar e buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. E o segredo é confiar, irmão. Confiar e ter fé e esperar. Tem que esperar também, porque o milagre ele não acontece da noite para o dia, não. Você tem que esperar o tempo de Deus. Não é no nosso tempo, entendeu? E Nicodemos, ele observou isso aí, irmão. Ele observou, ele despertou essa curiosidade dentro dele, entendeu? Tanto que Nicodemos, ele era um crente secreto, entendeu? Ele era cristão, porque ele não podia se revelar por causa daquela época, né? Porque ele convivia com os fariseus. Os fariseus queriam fazer o que com Jesus? Queria matar Jesus, queria crucificar Jesus. E Nicodemos, ele estava ali no meio. Tanto que quando Jesus foi preso, Nicodemos tentou intervir. Falou, mas por que vocês vão julgar ele se ele não fez nenhum crime, se não tem nada? Entendeu? Tanto que os fariseus virou para Nicodemos e falou, ué, tu é um dele também? Tu também é cristão também? Entendeu? Só que Nicodemos não poderia fazer nada, porque já estava escrito na palavra que tinha que acontecer com o Senhor. Era aquilo que tinha que acontecer. Tanto que Nicodemos tentou intervir. Falou, não, vocês estão errados, vocês estão julgando um inocente. Entendeu? Mas infelizmente Nicodemos não conseguiu, irmão. Mas Jesus ele teve que pagar um preço naquela cruz por nós. Teve que acontecer. Para que hoje venha o que? Nós ter vida eterna, ter salvação. Então foi por isso que Deus amou o mundo. Entendeu? Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o que? O seu Filho. Ele deu o seu melhor, o seu Filho unigênito. Para quê? Para morrer por nós. Para que a gente venha crer nele e a gente não venha perecer nesse mundo, não venha sofrer na mão de Satanás. Foi por isso que Deus amou. Ele nos amou primeiro, irmão. Ele nos amou primeiro. Jesus ele não veio te condenar. Ele não veio te matar. Ele veio o que? Ele veio te salvar. Foi para isso que Jesus enviou ele. Entendeu? Glória a Deus, aleluias. Jesus está na casa, irmão. Glorifica, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui uma passagem que está bem aqui, só para estar finalizando. 2 Timóteo, 1 Timóteo, glória a Deus, aleluia, 4 em diante. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador, Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todo, para servir de testemunho ao seu tempo. Entendeu? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem, né? Mas infelizmente, né, irmão, nem todos lá vão chegar. Entendeu? E há um só mediador, irmão. Há um só mediador. O Senhor ele é bem claro nas nossas vidas. E há um só mediador, entendeu? Há um só caminho. Entendeu? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vem ao Pai, entendeu? Não adianta você procurar outro caminho por aí que ele não existe. Ele não vai existir. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês. O Senhor falou até aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus já abençoou cada um de vocês, a cada um que se encontra aqui, os visitantes, os membros, os obreiros, as crianças, a liderança da igreja. Amém? Glória a Deus. Salmo 90. Amém. Vamos abrir a vossa Bíblia no Salmo 91, irmão. Bastante forte esse salmo. Esse salmo é bom para fazer campanha de madrugada. Amém, irmãos? Aleluia. Pode vir, lá. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém, irmãos? Amém. Explica, amor. Para quem chegou agora, nós vamos ler. Deixa eu explicar. Irmãos, nós vamos ler 4 salmos para que hoje encerre uma campanha que o irmão fez. Amém. E eu vou chamar cada obreiro aqui e vou falar qual é o salmo que
para que hoje seja encerrado os 21 dias do propósito que o irmão fez pela bênção que ele recebeu, amém? E nós, como igreja, hoje vamos ajudar, amém? O evangelista Rubens, o presbítero Rubens vai estar lendo o Salmo 91, em seguida a obreira Daiane vai estar lendo outro salmo. Eu queria que a irmã Carmen viesse para cá, para ela estar lendo mais um salmo e o Mateus, amém? Amém. Salmo 91, amém, irmão? A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, e nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão esclarecidamente me amou. Também eu livrar-o-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificá-lo-ei. E darei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu quero passar agora para a obreira Daiane. Vai estar lendo o Salmo 140, amém? Aleluia, Jesus! Salmo 140. Oração contra os caluniadores. Ó Senhor Deus, salva-me dos maus, livra-me dos homens violentos. Eles vivem planejando mal e sempre estão provocando brigas. A língua deles parece a língua das cobras venenosas, e as suas palavras são como o veneno da serpente. Ó Senhor Deus, protege-me do poder dos maus, livra-me dos homens violentos, daqueles que procuram fazer com que eu caia na desgraça. Homens orgulhosos armaram uma armadilha e estenderam uma rede no meu caminho. Eles fizeram armadilhas para me pegar. Eu digo ao Senhor, Tu és, ó Deus. Ó Senhor, escuta o meu pedido de ajuda. Ó Senhor, meu Deus e meu Salvador, Tu me proteges da batalha. Não me destes ao mal o que eles querem, ó Senhor. Não deixe que os seus planos perversos se realizem. Não deixe que os seus inimigos consigam a vitória. Faz com que as suas ameaças contra mim caiam sobre eles mesmos. Que caiam brasas em cima deles, que sejam jogados no poço e nunca mais possam sair de lá. Que os caluniadores não consigam progredir, que a maldade persiga, peguem e destrua os homens violentos. Ó Senhor Deus, eu sei que Tu defendes o direito dos pobres e a causa dos necessitados. Os que Te obedecem certamente Te louvarão, e os que são corretos viverão na Tua presença. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai estar lendo o 51. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, Mateus vai estar no Efésios 6:10. Amém? Aleluia, Jesus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente desde que é mal, perante os teus olhos, de maneira que serão tudo por tua justiça que te fala, e apuro teu Judá. Eu nasci na iniquidade, e pequei e conheço a minha mãe. Eis que te compraz, na verdade, do íntimo, como que tu me fizeste conhecer a sabedoria. Purifica-me com bis e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Fizeste-me ouvir júbilo de alegria, para exaltar os ossos que esmagaste. Escudo o rosto dos meus pecados, apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me sepultes a tua presença, nem retire o teu Espírito Santo. Retire-me a alegria, a tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensina aos transgressões os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação é a minha língua que exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compadeces em sacrifício contrário, eu te dará. Não agrada o holocausto. Sacrifício agradável a Deus, só o espírito quebrantado, coração sem compromisso. Não desprezo a Deus. Faz bem, Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então agradará o sacrifício de justiça e de holocausto, e de das ofertas queimadas. Sobre o teu altar oferecerão novilhas. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, que vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Revestidos de toda. Desde já, agradeço a oportunidade. Pode terminar ele, irmão? Deixa eu terminar ele. Pode? Ora mais, irmãos, não fortalecer vós no Senhor. No Senhor. Revestidos de toda armadura. E na força do seu poder. Revestir vós de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as frutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas sim contra os principais, contra os potestades, contra os príncipes das trevas, desde século, contra os ordens espirituais da maldade no lugar celeste. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Está por firme, tendo sigisto os vossos lombos, com a verdade, revestindo a coroa da justiça, alcançando aos pés da preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado uma abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ô Jesus, eu estou aqui mais um dia na sua presença, meu Pai. Deus sabe tudo que eu passei na minha vida. Por esses dias eu falei para ele: se você deixar eu ir para a cadeia, eu se mato, Senhor. Mas se você deixar eu permanecer na rua, você me preso. Eu vou o resto da minha vida para a casa do Senhor. E hoje eu quero se lançar e quebrar
todo laço de maldição da minha vida. Eu entrego esse propósito de 21 dias, Senhor. E antes dos 21 dias, Senhor, já estava a missão concluída com sucesso do Senhor. Ô meus irmãos, eu peço perdão, que às vezes eu não sei falar e vocês falam. Eu vim do mundo muito acelerado, eu sou paulista, eu vim da periferia muito grande, Paraisópolis. Mas eu vou falar um negócio, irmão. Acompanha a pastora. Desculpa eu falar essa palavra. Não conheço a palavra não, mas eu vou ficar do lado dela para me conhecer mais. Escuta o que eu vou falar para vocês. Come mais a Bíblia, hein? Escuta o que eu vou falar. E sabe o que vocês fazem? O amor é só de Deus. Eu tenho 3 filhas lá em Minas Gerais, mas não é minha não, de Jesus. Se quiser levar, ele leva. Certo? Eu sei tudo que eu estou passando aqui, ó. Tudo. Estou longe da minha família, perdi minha mãe grávida de 2 gêmeos matada, levou 5 tiros em 2003. Meu pai morreu em 2000, perdi minha irmã de sangue chamada Magra, furou o pé do teto em 2005. Minha avó cristã era adventista da promessa, ficou 47 anos intercedendo pela minha vida. Jesus levou ela com 92 anos, morreu em 2007. Aqui, ó, levei tiro, cadeia. Eu estou pagando desde pequeno, desde os 17 anos, como se conheci como homem, eu estou tirando o FEBEM. Todo FEBEM de São Paulo passei, Vila Maria, Tatuapé, Franco da Rocha, Raposa, Minas Gerais também, eu acumulei de cadeia. E hoje, pela honra do Senhor Jesus, eu vou falar para vocês. Quem quiser depois uma prova aí, ó, para ficar, para mostrar depoimento para algum irmão aí, ó, pode confiar que Jesus é maravilhoso. E eu não sei o que você pediu, não, mas eu sei que ele vai fazer na sua vida. Como eu posso saber de vocês, em nome do Senhor Jesus. Pastor, concluindo, agora eu posso andar na rua de boa, vou vir direto para a igreja, estou com medo, mano. Vou vir, eu quero só orar, estou com vontade de chorar, parece que eu vou infartar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu vou imprimir ali o alvará, quem quiser olhar e vai mandar para mim o tanto que Deus é fiel, o tanto que o Senhor é fiel. Amém, igreja? Amém? Vamos orar para que ele acalme o coração dele, irmãos, para que ele fique tranquilo. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai Santo, oh Espírito Santo da verdade, Pai, abençoa, Senhor Jesus amado, a vida do teu filho, do teu servo, Senhor Jesus amado, dá tranquilidade para ele, Pai amado, Pai querido, que ele possa andar nessa rua sem compromisso, sem medo, Senhor Jesus amado, guarda a vida dele, acampa os teus anjos, Senhor, do lado dele, para que ele possa viver uma nova vida, Senhor, essa família e pecou, Senhor, recebe o teu filho de braços abertos, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Sai do seu lugar, dá um abraço aqui no servo do Senhor. Hoje ele vai fazer parte dessa família e nós vamos estar ajudando ele. Amém? Vem Carlos, vem Mateus, abraça aqui o homem de Deus. Amém? Vou baixar tudo, vou jogar no grupo. Glória a Deus, aleluia. Hoje o culto aqui está agitado, irmão. Até os cachorros até os cachorros estão alegres. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia. Eu vou estar lendo aqui a escala de culto, irmão. Glória a Deus, aleluia. Segunda-feira profética. Amanhã tem mais, tá? Glória a Deus, aleluia. Amanhã tem mais, entendeu? Amanhã é segunda-feira profética. Glória a Deus, aleluia. Tem campanha não, só segunda-feira profética mesmo. Quem vai estar dirigindo a segunda-feira profética vai ser o diácono Mateus. E a pregadora vai ser a pastora Valéria. Amém, irmão? Que Deus vai estar usando a vida dela. Glória a Deus, aleluia. E terça-feira, irmão, um monte de pessoas. Vamos continuar firme no propósito. Até a partir das 20 horas. A gente se encontra aqui na pracinha, entendeu? Aqui de frente à pracinha de skate ali, a quadra de skate, a gente se reúne ali. E aí nós entramos dentro dos carros e vamos embora para o Monte do Pessoa. A partir das 20 horas. Quem quiser ir, pode ir lá. É para toda a igreja. O convite é para todo mundo. Entendeu? Para todo mundo que quiser ir. Se você tiver seu carro também, é melhor ainda. Tem bom que ajuda, entendeu? Quanto mais carro para ajudar e quanto mais gente para ir, melhor ainda. Porque Deus também está abençoando lá no monte, viu, irmão? Deus ele também está repreendendo todo o mal, está desmanchando o trabalho lá, em cima do monte também, viu? Lá dentro, lá em cima do monte, Deus opera. Amém? Glória a Deus, aleluia. E quarta-feira, vós sois o sal da terra, o 7º dia da campanha, irmão. Quem vai estar dirigindo
o culto vai ser eu, presbítero Rubens, e o pregador vai ser o evangelista David, lá da sede. Todo mundo já conhece, um baixinho, moreninho, que Deus usa ele bastante, viu? Ele já pregou aqui um bocado de vezes, os irmãos que já conhecem ele. Amém? E domingo é o culto de Santa Ceia do Senhor. Quem vai estar dirigindo o culto de domingo vai ser a obreira Elismar, né? Elismar que vai estar dirigindo o culto de domingo. E o preletor é o Bispo Antônio, né? O Bispo Antônio do Cajado, né? Deus usa muito, ele não está aqui não, mas Deus usa. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus, se reconciliar, voltar para Cristo? Se você quiser, você pode vir aqui na frente, amém, irmão? Que nós vamos estar aqui te esperando. E agradeço a minha rica oportunidade. Vou estar passando para a pastora, amém? Amém, igreja? Coloque a mão no seu coração aí. Vou estar orando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã nós teremos cantina, igreja. Será um